a separação igreja-estado, que as coisas do Estado e as coisas da igreja devem ser tratadas separadas, diferente do modelo francês, que é um modelo que lá na Revolução perseguia padres, guilhotinou milhares de padres e de freiras. Então é muito diferente a origem já. Vamos ver se a gente consegue compreender assim, de uma forma prática diante daquilo que você nos esclareceu muito bem. A Revolução Americana, digamos assim, anterior à francesa, ela tinha um conceito sobre o que seria o Estado laico. A Revolução Francesa, ela sugere como se fosse uma ética laica. Que todo mundo teria os mesmos os valores da laicidade, influenciados pela laicidade. A Revolução Americana, ela começa também muito mais prática do que teórica. Acho que nós podemos pensar dessa forma. Um grupo de pessoas que vêm da Europa perseguidos por sua fé e que resolvem então ir para uma terra totalmente desprovida de estrutura, mas que vão devagarinho colonizando e montando a sua estrutura como nação e tal. Formando então as 13 colônias formando que as eram colônias. independentes. Como é que é o nome da cidade onde eles começam na Virgínia, eles começam a fazer em Rhode Island, na verdade, né? Providence, na cidade da Providência, lugar da liberdade. Não é à toa que eles valorizam a liberdade de maneira tão grande. Liberdade para crer. Enquanto na Europa, né, o iluminismo que vai tomando conta lá na França, né, professor, ele vai na verdade querendo uma liberdade de crer, uma liberdade contra a crença, uma liberdade contra Deus. Eu quero ser livre de Deus. Essa é a grande diferença. E lá na Revolução Americana, a Revolução ela eclodiu por causa de impostos. Porque o Reino Unido estava cobrando, na verdade, tinha vários impostos e o Reino Unido começou então a fiscalizar a cobrança, a exigir. Porque tinha os impostos e o pessoal nas colônias estava dando um jeito de não pagar. Né? Então o Reino Unido começou a dar em cima, a fiscalizar, eu quero meu imposto. E aí, lá em Massachusetts, o pessoal, não, peraí, não é assim. E aí começa a eclodir a Revolução e tem a famosa Declaração dos Estados da Virgínia, em 1776, que é a declaração que inaugura o Estado laico moderno. Né? Na Constituição Americana não se fala em laicidade. Por quê? Porque era tão natural para o norte-americano a liberdade religiosa. Eles fugiram, né, professor, do Reino Unido por causa de perseguição religiosa, que nem está no texto. Depois Thomas Jefferson, bom, peraí, faltou o Estado laico, e aí vem a emenda número 1. Então, o Estado laico, a gente poderia dizer, doutor, que o Estado laico, ele é um legado deixado pelos protestantes no momento em que é a história americana que surge com esse conceito primeiro? Assim, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que Estado laico é algo de uma definição meramente negativa. Quer dizer, é um Estado que não tem uma religião oficial. É o Estado não confessional, pura e simplesmente. É o Estado neutro. O grau de relação dele com a religiosidade, né, aí é outra coisa a se aferir por elementos históricos. A questão é que ele não tem uma religião oficial. E mesmo o Estado não sendo laico, a gente não pode dizer que é um atraso. A Inglaterra não é um Estado laico, é um Estado confessional. O que tem lá na Constituição da Inglaterra? Pois é, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. Então ela é a igreja confessionais anglicanos. Oficial, são confessionais anglicanos. Eu tenho certeza que tem gente aí que está em Estado laico que preferia muito mais estar na Inglaterra, se sentiria muito mais respeitado nas suas liberdades lá. Inclusive é a nação originária da ideia de Estado de Direito, é a nação originária da tradição de limitação do poder, desde a Carta Magna, passando pela Revolução Gloriosa. E lá é um Estado confessional. Então, a ideia de um Estado confessional ser um atraso, primeiro tem que ser descartado. A gente poderia dizer até que é teocrático, porque o chefe da igreja anglicana é a rainha. Então a rainha é a chefe de Estado e a chefe da igreja. Então existe uma confusão ali. Né? E no Estado confessional existe uma religião oficial, mas o chefe do Estado não é o chefe da igreja. E lá no Reino Unido isso é tão forte, a religiosidade, que o próprio Estado, de certa forma, se confunde com a igreja. Em países escandinavos,
nós temos ainda igreja e Estado, né, relacionados, como a Dinamarca, na Noruega, na própria Alemanha, é uma situação intermediária, né, porque tem lugares da Alemanha que a pessoa manda até tributo, uma espécie de tributo para a Igreja Católica. Tem uma situação interessante na Alemanha. E são países de primeiro mundo. Exato. Que na Alemanha, então, as igrejas, todas as igrejas, Priscila, elas não são, assim como no Brasil, pessoas jurídicas de direito privado. Elas são pessoas jurídicas de direito público, as igrejas. Todas as confissões reconhecidas pelo Estado. E na declaração de imposto de renda, você coloca a sua declaração de fé. E aí vai uma parte do imposto de renda vai para a igreja. E teve o famoso caso do desbatizado. E aí teve o caso do desbatizado. Teve uma situação de um cidadão que não queria pagar imposto para a Igreja Católica porque ele, na verdade, se declarava ateu. Só que a Igreja Católica juntou no processo tributário a certidão de batismo do cara. E aí o imposto ia para lá. O cara foi lá e se desbatizou. Para poder dizer que era ateu e não ter que pagar imposto para a igreja. Só não abaixa na mesa para não atrapalhar a live. Beleza. Regina. É que a gente barbaridade. Nós ficamos meio empolgados. Então o professor está nos dizendo aqui que o Estado laico, ele não é um Estado confessional, ele não tem uma religião oficial, então eu sou livre no Estado laico para ter a minha fé pessoal que eu escolhi. Pronto, e além disso, ainda há o grau de relação estabelecido historicamente da Igreja com o Estado. Por exemplo, nós temos feriados aqui, que são feriados relativos a dias santos da Igreja Católica. Como Nossa Senhora de Assunção. Pronto, como nos Estados Unidos, eles têm o Dia de Ações de Graças, que é um feriado de origem religiosa, inclusive para ação de graças a Deus. Eles tinham o Dia Nacional de Oração, que foi depois terminado pelo Obama, o Trump quis retomar e tal, que faz parte do calendário americano. Eles têm monumentos lá, por exemplo, em homenagem aos 10 mandamentos. As pessoas juram com a mão, não em cima da Constituição, juram com a mão em cima da Bíblia, dentro de um tribunal. Então, o grau de relação é uma coisa estabelecida historicamente. Então, nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, na parte preambular, a invocação de Deus, nós temos a previsão do ensino religioso em escolas públicas, né? E o Estado não pode subvencionar ou financiar uma igreja. E também não pode embaraçar O culto, mas a partir do momento, inclusive, que ele garante proteção às liturgias, às formas de culto, ele já está mostrando que a religiosidade é importante para ele. De outra maneira, ele não daria esse status de imunidade, que é muito maior do que o de isenção. E nós podemos perceber que a lógica do Estado laico ela é cristã, porque é aquela ideia, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem a igreja quer o que é de César, por isso que não há subvenção, e nem César deve querer o que é de Deus, por isso que não deve tributar as igrejas em relação à questão da imunidade. Então a gente vê aí uma relação que não poderia ter sido estabelecida sem antecedentes cristãos que tinham essa noção de separação de igreja e de Estado. Realmente o Estado laico é uma construção. A gente pode falar historicamente, professor, olha que a minha pergunta, a gente pode falar historicamente de que o Estado laico, né, da forma como os Estados Unidos apresentou a história da humanidade, né, no seu contexto político, o Estado laico, ele só poderia surgir em um ambiente onde a mentalidade que prevalece é a mentalidade cristã? Claro. E não apenas o Estado laico. Vejam bem, o federalismo, que é considerado um controle vertical de poder, além do controle horizontal, que é a separação clássica entre os 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. O federalismo hoje está na Alemanha, está nos Estados Unidos, está no Brasil. O federalismo tem origem cristã. Althusius, que era um reformado holandês, foi que trouxe a ideia do federalismo. E a inspiração dele foi Israel, que se dividia em 12 tribos, e cada tribo tinha os príncipes, tinha os anciãos. Então, a ideia de federação é originária do modelo de Israel, do Velho Testamento. Nós podemos ainda perceber, por exemplo, que é uma ideia que dá mais independência, autonomia e liberdade para os povos. A separação divide o poder, né? Divide o poder. Faz com que o poder possa ser dividido, né? Lord Acton. Né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente. Né? E qual é a ideia da separação de poderes?
é a ideia de que o homem tem uma natureza caída. Então ele tende para a corrupção quando ele estiver com poder. Então ele precisa se submeter ao sistema de freios e contrapesos, de equilíbrio. Né? Tem um texto lá no livro do profeta Isaías, que é citado pelos americanos, que diz que o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz. Então fala dos três poderes, concentrados em Deus. Só Deus pode ter os três poderes, porque Ele é bom. Mas o homem que é mau tem que ter a divisão para o controle recíproco, por causa exatamente da antropologia cristã, da visão de homem que tem o cristianismo como um ser caído. Lá na França, por exemplo, no início, no momento posterior à Revolução Francesa, houve um exacerbamento da ênfase do parlamento. Né? Inclusive na fase do terror era um governo de assembleia, que praticamente tinha os três poderes concentrados. Por quê? Porque tinha a influência do pensamento de Rousseau, de que o homem é bom, a sociedade é que o corrompe, mas o legislador eleito, reorientado da sua vontade egoística para uma vontade geral, ele retoma essa condição do homem bom. Então havia a presunção utópica de que aquelas pessoas que estavam ali, elas iriam sempre fazer a coisa boa. E eles se exacerbaram, muito embora fosse um governo colegiado, mas se exacerbaram porque não existia uma clara separação de funções naquele breve momento histórico ali, pós-revolução, e gerou toda aquela situação de terror. A coisa era tão grande que não existia controle, que o próprio Robespierre, que foi o cara que iniciou a Revolução Francesa, foi guilhotinado um ano depois. Danton, que foi Porque o homem é bom, né? Então ele guilhotina os outros. E 20 anos depois dessa barbárie toda, da tomada do povo, estava lá Napoleão assumindo o império, conquistando a Europa, arrasando todo mundo. Que a Europa já viu. Gente, então se o professor acabou de nos explicar aqui que o Estado laico é uma consequência, né? Foi algo que encontrou ali na mentalidade cristã um solo fértil para ser apresentado, agora vamos aqui para o nosso caso mais pontual de uma ministra de Estado dizer: o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. E isso causar um alvoroço entre a imprensa, na academia, numa sociedade que é quase que 90% cristã. Eu ia perguntar para vocês, o que vocês acham que causou tanto alvoroço numa afirmação como essa? Eu vou lhe dizer o seguinte, Priscila, em uma palavra: positivismo. Nós ainda no Brasil... Para quem não ouviu, ele falou... positivismo. E não é ser positivo, não é positividade não. Né? Nós estamos ainda encharcados no Brasil dessa doutrina que também vem da onde? Da França, né? Lá com Auguste Comte, e que inundou o Brasil no fim do século XIX, que tomou conta dos círculos militares no Brasil, que era a doutrina imperante no Partido Republicano Brasileiro, que se instalou no Brasil em 1870, e logo depois, então em 89, quando tomam o poder, implantam essa ideologia no Brasil, e essa ideologia ela é essencialmente uma ideia de que existe um padrão objetivo científico para medir todas as coisas, e que a religião não pode ter espaço na esfera pública da sociedade. Né? Ou seja, inaugurou-se no Brasil o que se viveu praticamente em todo o século XX, que era esse exercício privado da fé, em que a fé apenas era uma questão de tolerância de uma sociedade que não tinha evoluído cientificamente ainda para que pudesse em algum momento se livrar dessas amarras bárbaras e que pudesse então evoluir. Então veja que é bem esse exemplo que o professor já traz lá de Rousseau, que já traz desses teóricos franceses, esse pressuposto de que o homem é bom por natureza, mas que as estruturas o limitam. E ainda, pelo menos no positivismo que veio para o Brasil, é um positivismo de Comte. Se fosse de Rousseau ainda seria pior. Era pior, porque era materialista. Comte ainda tinha essa coisa metafísica, ainda tinha uma coisa espiritual. E na academia, professor, prevalece hoje essa linha mais positivista, ou mais materialista, ou mais cristã? Eu acho que hoje em dia nós vemos na academia uma concha de retalhos. Na verdade, o pensamento teórico, coerente, consistente, ele está faltando muito na academia. Mesmo se fosse orientado por uma linha, digamos assim, determinada, que seria antagônica ao cristianismo, seria bom, porque a gente poderia argumentar com uma coisa que tem coerência para poder derrubar e demolir. Mas o que a gente vê hoje é que há interesses. Vamos supor, interesses
contrários à ideia de uma moralidade, interesses contrários à ideia de que, por exemplo, o direito à vida é inviolável desde o ventre, ideias contrárias a uma série de premissas que nos são caras. E, em função de as pessoas terem interesses que antagonizam isso que nós defendemos, elas se servem oportunisticamente de argumentos provenientes de todos os lugares, inconsistentemente. Por exemplo, se uma pessoa quer defender o aborto, e ela diz assim, eu sou contrário a que a mulher não possa fazer livremente o aborto, porque enquanto que ela está obrigada a ter filhos, ela se priva do mesmo poder de concorrência no mercado de trabalho que o homem, ela fica vinculada à vida doméstica e tal, e ela precisa se emancipar dentro da coletividade, se envolver com a luta trabalhista e tal. Esse é um raciocínio marxista. Mas quando, por exemplo, a pessoa diz, meu corpo, minhas regras, liberdade, eu faço o que quiser com o meu corpo, ela está se referindo ao corpo como se fosse uma propriedade privada, que ela pode livremente dispor numa linguagem extremamente individualista, que é mais liberal ao extremo, né? que chega a coisificar a própria corporeidade. Então, não há uma coerência, porque um argumento, primeiro, que eu mencionei, é coletivista, falando de uma situação mais ampla dentro da sociedade. O outro é mais individualista, é o que eu faço com o que eu quero. E são antagônicos? Antagônicos. Né? Mas quer dizer, a pessoa... A mesma pessoa usa os dois. Usa os dois. Então não há uma consistência, não há uma coerência. Não parte de um fundamento sólido, O né? que a gente pode perceber é que há interesses os mais mesquinhos. E esses interesses, oportunisticamente, eles chamam para a sua defesa argumentos vindo de todas as áreas. E não há coerência. O próprio STF, ora decide a favor de uma coisa com uma teoria, ora decide a favor de outra coisa com uma teoria antagônica àquela primeira. Quer dizer, ele não tem a preocupação de ser coerente, ele tem a preocupação de defender determinados interesses. E nós vemos que são interesses não apenas contrários ao cristianismo, mas contrários ao melhor que se desenvolveu dentro da nossa civilização, não só pelo cristianismo, mas pelo componente do direito romano, pelo componente da filosofia grega clássica. Né? Então, realmente é uma amnésia cultural e uma destruição das colunas da civilização. Destacando essa atitude do STF brasileiro, né, a nossa Suprema Corte hoje querendo definir, né, questões como o aborto, questões que envolvem família, questões que estão intrínsecas a uma decisão do povo e não de uma corte. E a gente viu essa militância a favor do aborto, né, querendo legalizar o aborto, usando nossa corte para isso, ainda que as pesquisas, por exemplo, mostrem que quase que 80% dos brasileiros são contrários à legalização do aborto. Mas veja, Priscila, falas de ministros do Supremo dizendo assim, nós somos iluminados, nosso papel como Corte Suprema é iluminar o povo brasileiro. É quase uma afirmação religiosa, eu sou um ser iluminado. Exatamente, né? Quando você fala que você é iluminado, você está dizendo que você tem uma iluminação Isso. que não vem, não sei de onde vem, e que você não precisa dar a origem, dar a fonte, porque você é a própria fonte. É bem pior do que a fala da ministra, doutor Jean. Mas ela está isso. dizendo, eu sou Sim, cristã vamos resgatar, e vou então. ocupar o Estado laico. Ele está dizendo, eu sou o Estado e eu sou iluminado. E aí, Vamos resgatar então a fala, né? Por que causou tanto espanto? Porque nesse século inteiro de positivismo na cabeça do povo, não tem espaço para um cristianismo se portar ainda mais como um agente de Estado, como ministro de Estado. E aqui eu vou ter que voltar lá para o nosso começo da live. A Revolução Americana foi uma revolução que quis conservar a tradição. Respeitar o que o povo que queria. eles tinham e o que eles conquistaram. Os milênios de história. Inclusive o autogoverno, a questão religiosa. A Revolução Francesa quis inaugurar um novo mundo. Uma nova crença, uma nova fase na história, algo novo. Vamos apagar o passado. Já um novo mundo é possível com liberdade, igualdade e fraternidade. Nunca foi legal. E aqui eu vou também aproveitar o comentário Verdade, do doutor Thiago. Jean para chamar para uma coisa que eu disse também. Por exemplo, o ministro disse
que ele era o protagonista do iluminismo. Exato. Isso para justificar uma posição de ativismo judicial que ele assume. Mas historicamente o iluminismo foi defensor da separação de poderes, e dentre os poderes, se um deveria prevalecer, como aconteceu na França, era o poder parlamentar. Sim. Inclusive lá, durante o auge do iluminismo, mesmo na época de Napoleão, que se também dizia protagonista do iluminismo, os juízes só podiam fazer a leitura literal da lei. A boca... O juiz é a boca da lei. Então, é um poder politicamente nulo, dizia Montesquieu. E se o juiz se aventurasse a dar uma interpretação mais ousada, a Corte de Cassação, composta pelo membro do parlamento, invalidava a decisão dele. Quer dizer, o iluminismo clássico, ele defende uma rígida separação de poderes, e se um poder for homenageado, que seja o poder do parlamento. Então, ele diz que vai assumir essa postura ativista judicial em nome do iluminismo. Agora, qual iluminismo? Porque o histórico... Mas é o iluminismo dele. É o iluminismo dele. Mas é a nova fase agora. Mas aí onde eu quero chegar é que as pessoas luz. invocam para justificar seus interesses coisas de vários lugares, como se fosse uma concha de retalho. É o típico pós-modernismo, do ponto de vista filosófico, né? Quer dizer, a pessoa não tem a obrigação de ser consistente, de ser coerente. Vale tudo. Vale tudo. É igual vale a Nova Era. Nova Exato. Era tem símbolo da bruxaria da Idade Média, dos egípcios, não sei o que. É um entrecruzamento de coisas. Então é como se fosse a religião da Nova Era dentro da academia. Junta tudo. Então acaba sendo uma religião oficial. Claro, é uma religião de misturada, e tem que ser oficial, porque se você fugir daquilo, e ainda com seus você é próprios, religioso e não pode participar. Com seus próprios conceitos. Com seus próprios conceitos. Então, por exemplo, o que é o Estado laico? O Estado laico é a religião dentro da sua casa. Não. Esse modelo é o modelo francês, que não é o nosso modelo. O nosso modelo primeiro foi um modelo de separação, simplicity, e foi inaugurado em 5 de outubro de 1988, para muita gente, inclusive nós defendemos isso, o melhor modelo de laicidade do mundo, que é o brasileiro, que foi inaugurado com a Constituição de 1988, que é um modelo de colaboração das esferas, de colaboração das ordens. Nós temos um professor aqui que sabe que a Igreja e o Estado, a Igreja e a unidade política, muito antes do Estado moderno, desde a Antiguidade Clássica, sempre interagiram. A fé e a imanência, a fé e as coisas do povo, as coisas imanentes, a política, sempre interagiram. Sempre. E no nosso modelo, é um modelo que reconhece, como o professor disse, a importância da fé. Ele, Estado, é obrigado pela Constituição a garantir ordem, saúde, segurança, educação, e ele, pela Constituição, é obrigado a garantir que a Igreja proveja a outra fundamental necessidade do ser humano, que é a fé. Então, quem provê a fé no Estado brasileiro? É a Igreja. E a Constituição reconhece isso ao ser promulgado sob a proteção de Deus, ao garantir o livre exercício de culto, ao garantir a prestação alternativa, ao garantir militar, artigo 143, como uma civilização se preserva através da força militar. Uma civilização que não tem força militar, ela é engolida. O povo é escravizado e vai se tornar uma outra civilização. A Constituição brasileira entende que é tão importante que a sua mano militar, que é que prevê a sua civilização, até a mano militar pode ser dispensada, até o serviço militar pode ser dispensado pela fé. Mas aí a gente entra naquela triste conclusão de que não estamos sendo na prática aquilo que a nossa Constituição garante na teoria. A gente está aqui diante, como o professor Glauco falou, de um STF militando por causas que para a grande maioria da população é caríssima, como a causa da vida, tentando a liberalização do aborto. A gente vê, por exemplo, uma base curricular comum sendo aprovada para ser imposta por obrigação nas escolas, ensinando ideologias que desprezam a fé da maioria. Despreza a pessoa humana. Despreza a pessoa humana. Desprezam o respeito pela corporidade, a sexualidade. A identidade humana. Eu poderia dar um exemplo. Não colocam o ser humano como essência, mas como construção, como uma construção social. Diferente da visão cristã sobre o homem. Mata o conceito ontológico, porque... A gente está falando da base curricular comum. Ontologicamente, o que é o conceito ontológico, professor?
O que é ontologia? É a parte da filosofia que estuda o ser, O ser. as questões da essência e da existência. Né? Exatamente. E o que se faz hoje? Não existe ontologia. Não existe essência. Existe uma construção social. Então, por exemplo, quando uma candidata à presidência da República fala o seguinte, Priscila, aborto tem que ir para plebiscito. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que não vamos dar importância para o ser, vamos dar importância para a construção social. O que a construção social quiser, A gente vai fazer. Então, daqui a 20 anos, vamos fazer um plebiscito sobre escravidão. Sim. Vamos escravizar os negros novamente. Se a maioria quiser... Sobre pedofilia. Sobre pedofilia, se a maioria quiser, é uma construção social, não importa o ser. E o STF disse isso agora, quando equiparou a homofobia ao racismo. Por que o racismo tem que ser criminalizado? Por que a gente não pode ver... Homofobia, né? Não, eu não falo porque racismo. o racismo Por que, tá correto por de que, ser que criminalizado? no racismo eu não posso nem ter liberdade de expressão? Isso é um problema dos Estados Unidos. O Brasil está certo, eu não posso ter liberdade de expressão para falar mal do negro, do amarelo, do índio, porque o ser negro é da essência do ser humano. Um negro vai casar com alguém de origem alemã, o filho vai ser negro, vai ter o gene de negro. O tataraneto de um negro, por mais que seja branco e de olho azul, vai ter o gene de negro. Agora, o homossexualismo, a homossexualidade, como queiram chamar, é uma condição que você escolhe, temporal, transitória, e por mais que você diga, não, eu nasci homossexual, eu vou morrer homossexual, agora eu sou homossexual, no decorrer da sua vida, transar com uma mulher e ter um filho, o filho é homossexual? Professor? Não. Não, porque não é da essência do ser humano a homossexualidade. Então, como você vai equiparar o crime de homofobia ao de racismo? Racismo é crime porque é da essência da pessoa, é um atentado, Priscila, contra a essência do ser humano. Algo que está ali, que é concreto, Que é inclusive. concreto. Fácil de identificar que eu ofendi Que é aquela hereditário, raça. que é hereditário, que é concreto, que é um crime contra a humanidade. Eu praticar um crime contra um negro ou contra um branco, ou contra o amarelo. Esse é um crime de ódio. Agora, né? um crime contra o homossexual é um crime, sim, gente, tem que ser punido. Mas Porque não é é um ser humano. crime contra a essência. Entendeu? Então essa é a grande diferença. O professor Glauco tem um livro pequeno que é fantástico, se você quiser entender o que é a essência, o que é o ser, o que é o acidente do ser, que é a essência do direito. É um livro pequenininho que você lê numa sentada. O professor Glauco explica isso. Então, nós estamos numa ressignificação total. Interrupção de gravidez. Não existe interrupção de gravidez, Priscila. Existe assassinato. O que existe? A mulher, ela tem a concepção e ela vai ter a gestação. Pode acontecer do parto ser antecipado, e quando o parto for antecipado, vai ter o fim da gestação. Uma gravidez, ela não se interrompe. Ela tem um início, um meio e um fim. O fim pode ser antes, mas não tem como interromper. Né? Como é que chama? Interrupção voluntária da Inclusive gestação. usavam o termo profilática antigo. Profilático, né? Inclusive, o Dr. Glauco está aqui com um livro fantástico, que é Aborto, Cultura e Vida Humana. De que forma o aborto se comunica com a cultura hoje? Nós tratamos aqui nesse livro da questão da cultura de morte que nós estamos vivendo, uma cultura de nadificação. Quer dizer, todos os pilares da sociedade ocidental, inclusive a própria ontologia, a ideia de que é um ser, vem sendo, digamos assim, demolida. É uma cultura que não tem nada para afirmar, só tem o que negar. Ela não tem nada para colocar no lugar, ela só tem para desconstruir. E nós vimos isso acontecer também em outros momentos da história, e o que se deu não foi coisa boa, como a época do nazismo. Na época do nazismo relativizava-se, por influência de Heidegger, a questão da verdade, relativizavam-se os valores por influência de Nietzsche, quer dizer, havia todo um processo de desconstrução. A Alemanha pré-nazista, ela antecipou para o mundo o que veio a ser o que nós chamamos de pós-modernidade, porque os grandes pensadores da pós-modernidade, os pilares, Nietzsche, Heidegger, vieram da Alemanha pré-nazista. Né? Inclusive os grandes pós-modernos, hoje filósofos pós-modernos, se declaram ou discípulos de Nietzsche ou de Heidegger, como Derrida, como Deleuze, como Michel Foucault e tal, né? Esses grandes filósofos mais próximos do nosso E tempo. que hoje influenciam tanto a educação brasileira. Exatamente. E tem como base a construção, né?
A construção social de que o judeu não é um ser humano. É. O negro não é um ser humano. Se pode definir o que é ser humano pode se definir livremente, livremente. né? Então, assim, é dentro de uma cultura que vai demolindo, destruindo, tornando a vida humana insignificante, a não ser quando ela é forte. Então, você é jovem, saudável, tem um corpo esbelto, tem beleza para ostentar, então você é valorizado. É como se houvesse graus de valor na humanidade a depender dos aspectos estéticos e dos aspectos físicos. Um velho, por exemplo, já é desinteressante socialmente, é um fardo, é um peso, é um problema. Então vamos facilitar a partida dele. Por exemplo, aqui na mesa só seria interessante a Priscila, para continuar. Né? Nós três aqui e o Judá. O Judá também não sei, para essa nova sociedade. É verdade, é verdade. Mas desculpa interromper. Mas é isso, né? Como diz o Tiago, valoriza-se esses aspectos. Então, hoje é a cultura da celebridade, não do herói. Exato. Não do homem virtuoso, mas do homem belo, do homem bem-sucedido. Com muitos seguidores. Então é uma cultura que valoriza muito o êxito, a força. E as pessoas, por exemplo, que já estão no período de envelhecimento, da vida, já estão esquecidas. E as que estão no ventre ainda não foram notadas. Foi o Hans Jonas, que era um filósofo judeu, por sinal até foi aluno de Heidegger, né? Mas como Leo Strauss e outros que foram alunos de Heidegger e foram por outros caminhos melhores, ele disse o seguinte, que o princípio basilar da ética é esse: quanto maior fraqueza, deve haver maior proteção. E o ser humano está mais vulnerável na fase seminal e terminal, ou seja, quando está na sua origem no ventre e quando está no final, na velhice. Então esse é o momento em que deve ele ter maior proteção, né? Mas hoje em dia a sociedade protege e homenageia a pessoa na sua fase mais áurea, de juventude, fortaleza e estética. E nessas outras fases em que realmente ela deveria precisar de proteção, ela se torna descartável. Então essa coisificação do ser humano, tudo isso, né, tem gerado essas estruturas mentais que dão plausibilidade de aceitação para coisas tão grotescas como o aborto. E aí